Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, a imensa multidão também que nos acompanha em casa. Nós estamos no Carós, a cura da depressão, rezando, refletindo sobre como curar, a depressão. E vale aqui ressaltar aquela distinção que depressão é diferente de tristeza, tá, gente? Tristeza todos nós sentimos em algum momento da vida, A gente corre o risco de patologizar a dor, Ou seja, daqui a uns dias tudo que causa dor vai ser visto como doença. A depressão é uma doença, mas o luto não é uma doença, a tristeza não é uma doença, o sofrer depois de uma separação não é uma doença, não é? Eu vi esses tempos um artigo de alguns psiquiatras norte-americanos condenando o pessoal que organiza, a sociedade lá de psiquiatria, que organiza o DSM-5, que é o manual de diagnóstico, das doenças mentais e psíquicas, que é americana e que acaba regendo essa realidade no mundo inteiro, porque eles estavam criticando justamente essa tendência a tornar tudo que é humano que faz sofrer uma doença. E tem muito lobby por trás, As indústrias farmacêuticas querem que você tome remédio até para dor na sobrancelha, Porque eles vão lucrar com isso, Vão lucrar com quanto mais remédio. Olha, gente, Cachoeira Paulista, para quem conhece, é uma cidade pequena, nós estamos numa cidade pequena. O que mais abre em Cachoeira Paulista, com todo respeito a quem trabalha com isso, é farmácia. O que mais abre, mais do que igreja, mais do que boteco, Graças a Deus, Boteco também não ajuda, Tem gente que acha que é farmácia também, vai lá para curar as dores, mas não resolve também, Mas é o que mais, por quê? Porque nós temos que tomar cuidado para não ver como doença tudo aquilo que é expressão humana de dor. Você que traz uma dor por um abuso que você sofreu, você que traz uma dor porque você traz frustrações, você tinha sonhos que não se realizaram, você que traz uma dor porque o seu relacionamento não deu certo, o seu ex-esposo, sua ex-esposa foi embora. Isso é uma dor, que pode se tornar uma depressão, mas que nem sempre é uma depressão, não é? A depressão é uma doença e tem a ver com muitos fatores
sobretudo genético, né? Eu estava lendo um artigo hoje também que explicava e provava que quase 30% dos casos de depressão tem a ver com fatores genéticos, né? Também ansiedade. E a pessoa vive uma descompensação na química dos neurônios e precisa de ajuda, e precisa às vezes de suplementação, de remédio. Então, respeitemos muito a realidade da depressão, a realidade de quem enfrenta a depressão, precisa de ajuda, precisa ser visto com respeito, com paciência, né? Mas também, cuidado para a gente não tornar tudo que a gente vive depressão, né? Então, mas depois que depressão está sendo vista também como um problema de saúde pública, que dá atestado para a pessoa faltar no trabalho, o que tem de gente com depressão, né? O cara come igual um boi velho no domingo, né? Bebe igual um bode, fica chapado, acorda de ressaca no outro dia e vai lá no médico pedindo um atestado para depressão para não trabalhar a semana inteira. Se eu fosse seu patrão, você ia ver. A gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente, né, gente, depressão é uma coisa séria. Mas tem gente, tem malandragem em todo lugar, né, infelizmente. Então, já coloco esse pressuposto, não vamos patologizar tudo, nem tudo é patologia. O sofrimento é uma realidade humana. E digas de passagem, o sofrimento é o pressuposto do amadurecimento. Ninguém amadurece como pessoa, ninguém amadurece como cristão, como padre, se não enfrenta alguns sofrimentos. O sofrimento, por exemplo, de entender que nem tudo é do jeito que eu quero. Uma pessoa egoísta que acha que tudo tem que ser do jeito que ela quer. Que foi criada às vezes com a mamãe, o papaizinho lá em casa. Meu bebê. Tem pai e mãe que não percebe, mas é tão carente que acaba descarregando tudo no filho, né? Meu Deus do céu, meu filho, padre. Ele vai sair de casa, eu estou com medo de não dar certo. Quantos anos ele tem? 40. O problema dele é a mãe, né? Claro que a gente que é padre, a gente não fala assim, eu só penso, né? Assim, na minha testa está escrito, o problema é você, minha senhora. Mas dela, tudo bem? Eu falo, tudo bem, filha. Mas eu não estou pensando em falar filha, estou pensando em outra coisa, né? Mas esse padre tem que ser pai, né, gente? Então a gente releva. Sabe, você que é o bebezinho da mamãe, de repente você sai no mundo e vê que nem tudo. Porque é assim, às vezes para a mãe, o filho até errado está certo, né? Eu tinha um amigo que ele era feio, pensa num cara feio. Tadinho, feio. O apelido dele entre os amigos mais íntimos era feio, né? Isso antigamente, viu, gente, a gente suportava, viu os mais novinhos, antigamente a gente suportava essas brincadeiras, né? Ninguém pulava da ponte por causa disso. Eles também me chamavam de bambu de cutucar estrela, porque eu sempre fui grande, né? E a gente se dava bem, tá? Não fique escandalizado, você que é mais novo. Coisas da década de 80 e de 90. A gente sobreviveu, tá? A gente está aqui. Mas enfim, ele era feio, mais feio do que bater na mãe por causa de mistura, como diz lá na minha terra. Mas para a mãe dele era sempre lindo. Meu bebê, você viu como ele está bonito? Eu falava, a senhora está profetizando, né? Mas para dizer que é um sofrimento quando você sai da sua casa, por exemplo. Eu saí de casa com 20 anos para vir para Canção Nova. Lá está errado, eu estava certo. Aqui eu não estava certo. Eu tive que conviver com gente diferente. É um sofrimento, é uma dor. Pessoas de uma cultura diferente, não é? Eu fui criado no Sul, convivia com muita gente do Norte, do Nordeste, culturas diferentes, compreensões de mundo diferentes, né? Então, esse sofrimento não era uma depressão. Eu vivi momentos tristes, quando eu larguei a minha família para vir para Canção Nova, quase 20 anos atrás, né? Mas não era uma depressão, era a dor do crescimento, né? Eu lembro que, na minha adolescência, eu cresci de uma vez, né? Sabe aqueles adolescentes que é uma criança, de repente, no outro dia já vira um homem, né? E perdi muitas roupas na época, né? E minha mãe me levou no ortopedista. E eu sentia muitas dores assim nas pernas, na coluna. E o ortopedista disse, mãe, é a dor do crescimento, né? O crescimento dói, você sabia? Fisiologicamente. Aí minha mãe falou, dor do crescimento? Você não está vendo o tamanho desse brutamonte aí, né? Esses ossos dentro dele se transformando, se tonificando com a musculatura, isso causa dor. Mas isso é sintomático de todo o processo de crescimento. Então você que está enfrentando um momento difícil, cuidado para você não cair na armadilha de ter dó de você. Porque mais uma vez eu digo, quando é depressão, respeitemos e ajudemos. Mas às vezes você não está em depressão, você está tendo um momento difícil, você precisa reagir. Por quê? Porque quando a gente está vivendo um momento difícil, todo mundo se volta para nós e tem gente que se acomoda nisso, né? Porque a gente é carente, nós somos carentes. Todo mundo se volta para nós. A gente não precisa se esforçar tanto. Cuidado, isso é uma armadilha. Isso é um pecado contra Deus também.
Viva o seu momento de luto, seu momento de dor, seu momento de ser contrariado, como eu, quando descobri que não era mais o filhinho da mamãe e vim para cá, né? Estou dando esse exemplo, claro, poderia dar outros. É uma dor, você está no emprego, ai, meu filho, padre, eu vou pedir para ele sair do emprego, porque ninguém aceita ele lá. Vai, você cria depois um mole, um pó de arroz, né? Depois é a sua nora que vai pagar a sua displicência na educação dele. Deixa o menino suportar a dificuldade. Ninguém entende ele no trabalho, que bom. Ele vai crescer, ele vai amadurecer. Diferente se ele estiver apanhando, se ele estiver passando fome, né? Mas a maioria dos sofrimentos que o seu filho vive numa escola, num trabalho, não tem a ver com agressão física, não tem a ver com choque elétrico, né, mãe? É que a mãe vem contar para a gente, padre, meu filho, padre, está sofrendo. Né? Será que está sofrendo tanto, minha filha? É a dor do crescimento. Então, tendo colocado esse pressuposto, vamos falar um pouco do que é a depressão, né? E também dentro do contexto do Evangelho, porque essa liturgia é linda, né? Linda, linda, linda. A depressão é uma doença, né? Um estado de tristeza contínuo, né? Que ela não passa, vai roubando a motivação da gente, coisas que eram prazerosas vão perdendo o gosto, né? E ela nos coloca num limbo psicológico e emocional difícil mesmo, é uma situação muito complexa. Só que tem jeito, gente. Do mesmo jeito que essa depressão entrou na sua vida, ela vai sair. Do mesmo jeito que você cometeu erros que talvez te levaram à depressão, porque nesse artigo que eu li que falava do fator genético, né, 30% às vezes é um fator genético que te leva a desenvolver a depressão, existe uma outra porcentagem que não tem a ver com o fator genético, mas tem a ver com o estilo de vida, né? Tem a ver com o estilo de vida, sobretudo no tempo de hoje, gente. Porque, infelizmente, o que manda no mundo de hoje se chama capital, é dinheiro. E os donos das empresas, eles não estão preocupados, das grandes corporações, os que compram e vendem ações, eles não estão preocupados com a sua saúde emocional, eles estão preocupados em ficar cada vez mais ricos. Por isso que em muitas empresas se manda embora 5 pessoas e contratam 2, quando não uma. Então a gente está fazendo mais do que o que a gente deve, tem muitos fatores estressantes no nosso dia a dia, que muitas vezes correspondem para que nós entremos num estado depressivo. É o excesso de coisas que a gente está fazendo, é o excesso de informação, é o excesso de dificuldade para lidar, como eu disse, com a dor, com aquilo que é humano. Eu estava vendo hoje cedo uma coisa que eu ri demais, os filtros novos que criaram para um aplicativo aí, né? E a menina estava testando, né? A menina testando o filtro, né? Um filtro que coloca assim, como é que é? Aumenta o lábio, aquelas coisas que a mulherada gosta, né? Fica com o lábio assim, né? Faz a sobrancelha ficar de um jeito, o negócio aqui assim fica maior, muda o formato do rosto. Eu vendo o filtro, falei, nossa, que moça bonita, a hora que saiu o filtro, Jesus! O que aconteceu ali? Né? O SUS deu um pulo. Claro, que bonito você estar com um filtro legal, mas gente, daqui uns dias você não reconhece mais as pessoas. Não reconhece. E uma criança, nós que estamos crescendo nesse mundo, parece que é pecado ficar doente, é pecado ser feio, é pecado ter uma dor. Por quê? Porque tem que estar tudo perfeito, mas você é um ser humano, você não é uma máquina. Não pode mais ter ruga, agora tem um outro filtro para você ficar adolescente, né? Pelo amor de Deus, você tem que se libertar da adolescência, ou tempo difícil a adolescência, eu não quero voltar não, Deus me defenda, né? Tempo estranho, que, com todo respeito, tirando os adolescentes que estão aqui, que são maravilhosos, mas o resto, fase estranha da vida, né? Diga os pais e as mães que estão educando, né? Esse dia a mãe me chegou falando assim, pai, meu filho, eu não sei o que ele tem. Uma hora ele fica com raiva, outra hora ele fica calmo, outra hora ele quer isso, outra hora ele não quer. O que ele tem? Eu falei, adolescência. É uma doença grave, mas daqui a alguns anos passa. Adolescência, é triste. Mas a gente não sabe mais lidar com um imperfeito. Aí a pessoa casa, depois de 3 meses eu quero separar. Porque meu marido ronca. Minha filha tem coisa muito pior, fica tranquila. Vai, segue o fluxo. Você vai descobrindo o caminho, né? Você que casa com a sua esposa, padre, ela está com dor de cabeça eterna. Vai com calma, meu filho, vai, continua. Você vai descobrir outras coisas no caminho. Os motivos da separação estão cada vez mais banais e idiotas, mostrando que a gente não sabe mais lidar com o imperfeito, com o fraco, com o limite, com o que é humano, com o que não tem consistência em si, né? Então, a gente precisa entender que a depressão também é fruto da mentalidade desse tempo.
É a mentalidade desse tempo que nos faz querer ser sempre super-heróis. Tem gente que fala, padre, eu estou fraco, eu entrei em depressão. Eu falo, olha, a depressão é uma frase que eu sempre gosto de dizer. Ela não é sinal de que você é fraco, mas é sinal que você tem sido forte há muito tempo. Você está segurando um peso, é coisas da sua vida, você vai carregando, mas uma hora você não aguenta mais, estoura a depressão. Não é fraqueza, é sinal que você tem sido forte há muito tempo. Então é hora de ter humildade, de olhar para si, de cuidar mais de si, de tirar, depois eu vou falar disso se der tempo, mas tirar esses padrões, né? A gente tem uns padrões de idealidade, né? Tão atrozes do meu ponto de vista. Por exemplo, uma pessoa me disse assim, ai padre, esse tempo atrás, né? Eu estou com uma insônia há muitos anos, mas eu vi no jornal que quem não dorme direito tem infarto, tem isso, tem aquilo, eu estou tão preocupado. Eu falei, quanto tempo você tem insônia? Ela falou, 20 anos. Eu falei assim, você já morreu? Ela falou, não. Gente, o cérebro da gente é mais inteligente do que você pensa. Se você não está dormindo 8 horas, ele vai dar um jeito de, nas 5 que você dorme, compensar e te dar um descanso. Senão você já tinha morrido, infeliz. Abençoado, aliás. Só pensei alto aqui. Sabe, a gente fica criando um padrão. Eu tenho que ser assim. Eu tenho que dormir assim, igual um anjo, né? Até com a chapinha no jeito. Acorda do sono com a chapinha no lugarzinho. Você acorda, olha no espelho para você ver, né? Aí isso já mostra a imperfeição da vida, né? Você não tem que dormir perfeitamente, você não tem que sentir perfeitamente, você não tem que estar sempre feliz, você pode ser triste em alguns momentos, sabia disso? Gente, esses dias eu vi um artigo, uma matéria que falava dos 8 santos que tiveram depressão, interessantíssimo. Sabia que Santa Inácio de Loyola teve depressão? Santo Agostinho, Santa Elizabeth Ann Seton, que é dos Estados Unidos. Ela escreveu nos escritos dela, essa santa, que ela sentia uma depressão tão grande que ela sentia vontade de se jogar na frente das carruagens. Naquela época não tinha carro, né? Então era menos eficaz a tentativa. Mas ela, a santa, que foi canonizada, que por vezes ela chegou a querer se jogar na frente das carruagens, chegou até a chegar perto das carruagens. Mas ela parou nisso? Se ela tivesse parado, ela não tinha sido santa. Não, ela lutou contra a depressão, contra a tendência suicida e se tornou uma santa, um exemplo que brilha até hoje, iluminando gerações, sabe? Então, saiba que a sua vida não tem que ser perfeita. Quem disse para você? Quem te contou essa mentira? Que a sua vida tem que ser perfeita, tudo perfeitinho, né? Se a nossa vida tivesse que ser perfeita, sabe? Em primeiro lugar, Jesus se fez homem, se encarnou para mostrar que no meio dessa bagunça, que é a nossa vida humana, a nossa imperfeição, a nossa fraqueza, Deus quis entrar para colocar ordem, né? Jesus se fez ser humano, se fez homem. E é possível ser feliz com essa vida. Você perdeu alguém, seu marido te deixou, sua esposa te deixou, você pode ser feliz assim. Deus está com você. Ai, mas é que quando eu tinha 14 anos, eu achava que com 35 eu teria 5 filhos, 2 casas em Miami, 5 iates. Então, minha filha, bem-vinda à vida. Você não tem, talvez nunca vai ter. Mas não é por isso que você não pode ser feliz. Não é por isso que Deus te abandonou. Pelo contrário. Sabe? Depende da forma como você vê a situação. Porque, infelizmente, a depressão, sobretudo quando a gente tem depressão ou tem tendência depressiva, a gente tende a ficar sempre nos extremos. Para um depressivo, muitas vezes só tem excelente e só tem ótimo, não tem bom. Ou é tudo péssimo ou é tudo ótimo. Fuja desse gatilho, dessa mentira. Na vida não tem só excelente ou péssimo, tem bom. E é no bom que a gente pode ser feliz muitas vezes. Porque não é em todos os momentos que você vai estar sob a montanha, como o evangelho de hoje. Na transfiguração, no Tabor. Você vai estar também no Calvário, em alguns momentos. Mas viva o regular da vida, viva o bom. Fuja dessa armadilha de querer buscar o excelente ou o péssimo. Não, viva o bom. Sabe? E saiba que Deus está com você e que você pode ser feliz na vida que você tem. Você pode ser feliz na vida que você tem. Eu não estou dormindo direito, você não vai morrer disso. Viva. Meu cabelo começou a cair. Minha filha, compra uma peruca daqui a uns anos, faz uma vaquinha na internet, faz qualquer coisa, mas desencana. Desencana de tem que ser assim, não tem. Deus está no que é real, na sua realidade, ponto. Falando um pouco do evangelho de hoje. Eu gosto demais desse evangelho da transfiguração, né? E sobretudo no mundo de hoje, no qual existe tanto desespero, tanto vazio, refletir sobre isso é muito bom, né? Porque veja bem, o que aconteceu
na transfiguração. Jesus revelou a sua divindade, né? É chamado na Bíblia teofania. Eu gravo a homilia no meu canal do YouTube todos os dias, e hoje eu estava ouvindo o que eu falei, eu gravei uns dias atrás, né, para lembrar disso. Eu estava explicando lá o que é a teofania. Theos phanos do grego, quer dizer, a manifestação de Deus, né? Deus, Jesus ali, revelou a sua divindade, porque até então os discípulos viam o homem Jesus. Mas ali eles subiram o Tabor com os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Eu tive a graça de estar lá no Tabor várias vezes quando eu fui em peregrinação, é um lugar muito especial mesmo. E lá ele revelou a sua divindade aos seus discípulos. Ali a Trindade se manifestou. A nuvem e a luz, na Bíblia, são sinais do Espírito Santo, né? Ali tinha a nuvem, a luz de glória. O Filho era aquele que recebeu a mensagem do Pai, né? E o Pai estava ali falando: esse é o meu Filho, escutai-o. A Trindade se revelou. E é interessante, gente, que na vida da gente, Deus permite também momentos como esse. Momentos fantásticos nos quais a gente tem um encontro com a divindade de Cristo, com o Jesus Deus poderoso que vem nos fortalecer e nos levantar das nossas quedas. Você viu o que Jesus disse no Evangelho, no versículo 7 do Evangelho? Levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Deus permite muitas vezes essas transfigurações, essas teofanias, para que a gente receba a força de Cristo, né, em nós, e tenhamos condição de rumar em direção ao Calvário, tenhamos condição de carregar as nossas cruzes. Por isso é importantíssimo você, sobretudo que tem depressão, você cultivar sua intimidade com Deus todos os dias, você buscar ter um encontro com Jesus Cristo na sua divindade todos os dias. Muita gente, infelizmente, não tem um encontro com Jesus Deus, até católico, cristão, que acha que Jesus é um poeta, é um filósofo, é um espírito de luz. Não, Jesus é Deus. Enquanto você não tem um encontro pessoal com Jesus na sua divindade, você não tem força, filho, filha, para superar suas dificuldades. É esse encontro com Jesus que transfigura, que muda o nosso olhar, para enxergarmos as coisas, né? Para vermos as coisas, né? Para compreendermos as coisas. Se a gente não tem esse encontro com a divindade de Jesus, as coisas começam a pesar muito. E sobretudo para quem tem depressão, né? Tem uma tendência a se prender no negativo muito grande. E tem muitas formas de compreender o negativo, o que não deu certo, de falar sobre o negativo, né? A gente não pode dar um peso maior para o negativo do que ele já tem. Mas infelizmente a depressão nos leva a ficar presos em coisas do passado e a darmos um peso maior no negativo, né? Tem muitas formas de ver as coisas, né? Esses dias eu ouvi até uma piada que falava sobre como as pessoas contam uma notícia negativa e sobre como as pessoas veem uma notícia negativa. É uma piadinha, mas eu achei interessante. Às vezes no humor a gente consegue aprender muita coisa, né? Diz que tinha um rapaz que tinha que dar uma notícia. 2 rapazes tinham que dar uma notícia de uma tragédia que aconteceu ali numa fazenda, né? Aí um já chegou para uma das pessoas da família e falou assim: olha, morreu fulano, deu tudo errado, tudo que você tinha programado para a fazenda deu errado. Aí o outro já ficou triste, né? E disse que tinha um outro funcionário que era mais alegre, assim, mais animado, e foi dar a notícia sobre o que tinha acontecido. Aí ligou lá para o fazendeiro e falou assim: ó, o seu papagaio morreu, né? Morreu? Por que o meu papagaio morreu? Rapaz, porque ele comeu carne podre. Mas como carne podre? Eu deixei só carne boa aí. Não, a carne podre do seu cavalo que morreu. Meu cavalo morreu? Morreu. Por quê? Morreu de tanto carregar água. Mas por que carregar água? Tem poço em casa? Não, porque a casa pegou fogo. Aí ele teve que carregar água. Mas por que a casa pegou fogo? Por causa de uma vela que tinha lá. Vela por quê? Porque sua esposa morreu. O cara foi contando. Eu achei o jeito da piada, né? Claro, eu não vou reproduzir com todo o humor ali, porque não é momento para isso. Mas tipo assim, tem um jeito de você enxergar e de contar. Em vez de você chegar, morreu, deu tudo errado, a pessoa foi contando. E claro, é uma piada, mas eu achei interessante que às vezes a gente tem que ter um olhar diferente até para as tragédias. E isso a gente só consegue através desse encontro com Jesus.
na sua divindade, sabe? Esse Jesus que se manifesta. E, gente, quando a gente começa a entender quem Jesus é e ter esse encontro pessoal com Ele, a gente começa a dizer como Pedro: Senhor, é bom estarmos aqui. Aliás, você sabia que Pedro não falou no original "é bom estarmos aqui"? O verbo que ele usou do grego é kalos, que queria dizer "é belo estarmos aqui". O adjetivo belo, nessa conotação aqui, no grego antigo, ele era mais profundo, ele tinha uma conotação mais profunda do que o adjetivo bom. Ou seja, Senhor, é uma honra estarmos aqui. Senhor, é muito precioso estarmos aqui. Senhor, é muito bonito estarmos aqui. Senhor, estarmos aqui com você nos dá toda a força que a gente precisa para enfrentar a depressão, a angústia, as coisas que não deram certo na nossa vida, sabe? E quando eu ouço esse evangelho da transfiguração, outra coisa que me vem à mente é a seguinte coisa: que a vida do cristão, ela passa por 3 fases. Que aquilo que na teologia oriental, né, os cristãos gregos do início, eles chamavam 3 estágios, né? 3 estágios, que é a catarsis, teoria e teoses, né? Quais são esses 3 estágios? Eu vou traduzir com palavras mais contemporâneas para nós. A vida do cristão, ela passa por 3 estágios, que é a desfiguração, a configuração e a transfiguração. Todos os prefixos, né? O que é a desfiguração? Você percebeu que, por exemplo, quando tem um acidente, a pessoa machuca o rosto, às vezes a gente fala: nossa, o rosto da pessoa ficou desfigurado, né? O que é desfigurado? É sem a figura, você não consegue reconhecer. O profeta Isaías diz que Jesus na cruz estava com o rosto desfigurado. O que nos desfigura? O pecado, as mágoas, as tristezas, os vícios, porque desfigura a figura, a feição de Cristo em nós, né? O rosto de Cristo em nós vai sendo manchado pelos pecados, pelas más escolhas que a gente faz. Só que depois desse primeiro processo da desfiguração, que é feito pelo pecado, pelas escolhas ruins, às vezes pela depressão, existe o segundo processo, que é o processo da configuração. O que é a configuração? Com mais figurar, é você assumir a figura, a feição. Você já percebeu que às vezes a gente fala assim: fulano é a feição do pai, né? Já ouviu essa expressão, sim ou não? Ou às vezes fala assim, eu descobri esses dias, eu falei numa missa de segunda, eu descobri esses dias o sentido do ditado, que não é nada do que a gente entende. Você já viu quando a criança parece muito pai, fala assim: aquele ali é o pai cuspido e escarrado. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão. Esses dias eu estava estudando essa expressão, sabia que está errada? Não é cuspido e escarrado. O ditado original, quando começou, era esculpido em Carrara. Carrara é uma região da Itália que tem um tipo de mármore, que as estátuas que eram esculpidas lá eram perfeitas, quase igual a pessoa mesmo, viva, né? Então se falava esculpido em Carrara, né? E a gente vai falando rápido, né? O telefone sem fio. Hoje a pessoa fala cuspido e escarrado, né? Não é cuspido e escarrado, é esculpido em Carrara, né? É que nem aquele outro ditado: quem tem boca vai a Roma. O ditado não era vai a Roma, era vai a Roma, né? Sai daí! E a gente vai ouvindo o ditado errado, né? Incorporando errado. Eu falei aqui esses dias, né? Mas enfim, o que é assumir a feição, configurar? É você se tornar tão parecido com Jesus que você começa a assumir a feição dele, o jeito dele. A pessoa olha para você e vê Jesus, é a configuração. Mas o auge, que é a teoses, né? O primeiro da desfiguração é a catarsis, que é a purificação, né? Que você vive através de coisas ruins, da desfiguração. Depois a configuração é a teoria, né, do grego, que queria dizer esse processo, né, de você assumir a feição. E depois o último processo é a transfiguração. O que é a transfiguração? Você recebeu essa face de Jesus, a feição, e você começa a levar essa feição, esse rosto para as pessoas. Ou seja, você faz da sua vida um dom para os outros. E eu digo para você que tem depressão, para você que sofre de ansiedade, eu escrevi há pouco tempo o livro A Libertação da Mente Ansiosa, para ajudar as pessoas que estão vivendo esse surto, né, de ansiedade no nosso país e no mundo inteiro, né? Que você consegue, eu escrevi no livro, que você consegue muito lidar com a depressão e com a ansiedade, quando você consegue tornar a sua vida um dom para os outros, um dom de amor. Quando você consegue levar esperança para as pessoas. Padre, mas eu estou sem esperança. Padre, mas eu estou sofrendo. Padre, mas eu perdi o que eu tinha, filho.
Você não pode ficar a vida inteira remoendo a sua dor e contemplando a sua dor. O sentido da sua vida não está em chorar pelo que você perdeu. Você está ouvindo o que eu estou falando? O sentido da sua vida não está em chorar pelo que você perdeu, nem em ter dó de você, mas em se levantar e tornar a sua vida um dom, transfiguração, levar a figura de Cristo aos outros. Comunicar a presença de Deus, o amor de Deus, porque veja bem, a sua vida tem que ter um sentido. O que mais destrói a gente não são os problemas, mas é a falta de sentido, falta de propósito, falta de porquê. E a fé, ela nem sempre responde às perguntas, tá? Mas ela dá um sentido. Ela não responde todas as suas perguntas, mas ela dá um sentido na sua dor, para que você continue caminhando. Então Deus quer que você se transfigure, que você leve a figura, a afeição, o amor, a presença de Cristo aos outros. Mas para isso você precisa viver essa intimidade com Ele. Mas para isso você precisa viver uma vida de oração, uma vida na presença dEle, sabe? Uma vida na presença dEle. E saiba que Jesus está com você em todos os momentos, sobretudo nos momentos difíceis, na depressão. Gente, eu amo rezar com salmos, e eu acho que o salmo é a oração de qualquer pessoa que enfrenta depressão e ansiedade, porque os salmos, dizia um estudioso da Bíblia, são o espelho da alma humana. Ali você vê salmista muitas vezes rezando no auge da depressão. Você viu aquele salmo que diz assim: Senhor, eu estou no fundo da angústia, meus parentes, meus amigos me abraçaram, cada dia, me traíram, me abandonaram, cada dia para mim é um peso, eu durmo, já fico pensando em acordar, eu acordo, fico pensando em dormir. Isso é o retrato de uma alma que está lutando com a depressão. Mas o que o salmista faz? Ele transforma a sua depressão em oração, em diálogo com Deus, em comunhão com Deus, sabe? A sua depressão não tem que te afastar de Deus, ela tem que te levar para Deus, porque eu digo para você, só Ele pode te ajudar. Em muitos casos, claro, você vai tomar remédio, você vai fazer uma terapia, mas se Deus não for na raiz do que te deixa depressivo, você não vai conseguir vencer. Simples assim. Você não vai conseguir vencer, sabe? Então é preciso levar a sério a sua vida espiritual e se estruturar a partir da sua vida espiritual. Por exemplo, quem tem depressão, no meu ponto de vista, tem que fazer adoração ao Santíssimo todos os dias, com vontade ou sem vontade. Quem tem depressão tem que rezar o terço, tem que ler a palavra todos os dias, porque veja bem, a vida espiritual vai organizar as outras áreas da sua vida. Talvez você não entenda o que eu estou falando, e você não veja assim, mas confia no que eu estou falando. Se você organiza a sua vida com Deus, na oração, na intimidade, você vai ter força para vencer o que te desfigura, você vai se configurar a Jesus, assumindo as feições dele, e vai encontrar o sentido para que você leve as feições dele aos outros, sabe? E olha, leve a sério a sua vida espiritual, leve a sério a sua vida com Deus. Eu tenho pouco tempo, né? O padre não tem tanto tempo para falar, mas eu estruturei alguns passos, concluindo aqui, que são essenciais para quem enfrenta a depressão. Primeiro, eu já falei, levar a sério a sua vida com Deus, né? Estruturar a sua vida a partir da sua oração. Quem tem depressão, todo mundo precisa rezar, mas quem tem depressão mais ainda, sabe? Porque você está sob ataque da sua mente e sob ataque do mal diretamente. Então você precisa rezar todos os dias. Outra coisa importante para quem tem depressão: ter mais paciência consigo, não se cobrar tanto, né? Respeitar o seu tempo. Outra coisa, melhorar os seus hábitos alimentares, né? Eu falei, a doutora Gisela já falou um pouco disso hoje. Depressão tem muito a ver com nutrição, a doutora Gisela explicou, eu não vou chover no molhado aqui. Mas você sabia que tem depressão hoje que tem a ver com desnutrição, de pessoa que só come fast food, tranqueira? Já é provado cientificamente isso. Construir, ter sempre, sabe, uma rede de apoio, pessoas com as quais você pode contar, né? Quem tem depressão, é preciso reconhecer que você precisa de ajuda. Você precisa pedir ajuda. Então, ter uma rede de apoio, ter um amigo, um padre, alguém que você possa conversar, alguém que te ajude a ver a situação de fora, numa perspectiva diferente. Outra coisa, é preciso ter paciência consigo, mas é preciso reagir. Vencer a procrastinação, reagir,
Por exemplo, você está com depressão, padre, eu tenho vontade de só ficar deitado. Quem manda em você não é a sua vontade, é Jesus Cristo. E Ele diz no Evangelho hoje, levantai-vos. Isso é uma ordem para você que está me acompanhando agora, que está deitado nesse quarto aí. Que está deitado nessa cama com a janela fechada. Levanta dessa cama, abre essa janela, toma um banho, você mulher, passa um batom nessa boca. Reage, é preciso reagir. Não adianta só, eu tenho paciência comigo, eu sou assim. Não, você tem que ter paciência, mas uma paciência que te faça sair da inércia. Reage. Outra coisa, rompa com os padrões, eu já falei da idealização excessiva. Ai, tinha que ser assim, ai, meu casamento tinha que ser assim. Filho, filha, a vida é o que é, tá? Se não acha que você casou com um anjo, você casou com um marido que te decepcionou, talvez foi embora. Uma esposa que é fraca, seus filhos são gente. As coisas acontecem, só bate carro quem tem, né? Ah, eu bati o carro, é sinal que você tem um, né? Aí eu perdi o filho, é sinal que você teve um. A vida é assim, né? Não se culpe muito pelo que você está vivendo, né? Porque muitas vezes quem está na depressão tem a tendência a se culpar demais, né? E uma última coisa, já falei de procurar ajuda, né? Importante. Uma última coisa, quando a gente tem depressão, existe um gatilho na nossa mente que se a gente não prestar atenção, nos trai. Quem tem depressão tem que se ater aos fatos, não aos sentimentos. Porque quem tem depressão, eu estou me sentindo triste, depressivo. Não se atenha aos sentimentos, atenha-se aos fatos. Eu sou um perdedor. Olha ao seu redor, não tem ninguém pior que você? Olha ao seu redor, está todo mundo mesmo, está tudo perdido? Será que tudo na sua vida não tem nada de bom? Não se atenha ao que você sente, atenha-se à verdade dos fatos. Por isso que é bom conversar com alguém que está de fora, que ajuda a gente a ver o quadro maior, né? Enfim, vamos ficar em pé um pouquinho. Quero convidar você a levantar os seus braços comigo. E filho, filha, você aqui, você em casa, deixa o Espírito Santo tocar você, tocar o seu coração. Talvez você que está sentindo essa dor na sua alma há tanto tempo, você que se sente feia, feio, você que sofreu esse abuso na sua infância, não superou, você que não superou a morte dessa pessoa, você que está pensando às vezes até em suicídio. Jesus te ama, Ele é maior do que isso. Ele quer te libertar agora. Levanta os seus braços. E se você ora no Espírito, solta a sua voz agora. Vai rezando no Espírito, junto com o Márcio. Vai soltando a sua voz no Espírito. Vai rezando. Vai rezando. Se você nunca rezou assim, não tenha medo. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo reza em nós. Solta a sua voz, filho, filha. Solta a sua voz agora. Vai rezando no Espírito. Vai rezando. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te fortalecer. Vem, Espírito Santo, agora nos batizar nessa tarde. Quem está aqui, quem está em casa. Vem, Espírito Santo, vai rezando em línguas, não pare. Vem nos retirar do abismo da depressão. Vem nos tirar do abismo da tristeza. Vem nos libertar dos medos, Espírito Santo. Vem nos libertar dos pensamentos negativos. Vem nos libertar da negatividade excessiva. Vem, Espírito Santo, nos ensina a ver o bem presente em cada coisa. Nos ensina a ver com os olhos de Deus. Vem nos libertar do desânimo. Vem nos libertar da desesperança. Vem arrancar a tristeza enraizada dentro de nós. Tu sabes, Espírito Santo, qual é a raiz da nossa depressão. Tu sabes, Espírito Santo, qual é a raiz do nosso desânimo. Vem e nos liberta, vem e nos levanta, vem e nos batiza. Eu peço, Senhor, derrama a unção do Teu Espírito sobre quem está aqui, sobre quem está em casa. Vem nos libertar, Espírito Santo. Vem nos libertar da autocobrança excessiva. Vem nos libertar do buraco da depressão, Espírito Santo. Vem e salva o Teu povo em nome de Jesus. Cura os corações feridos. Liberta essa pessoa sentindo esse desânimo. Liberta essa pessoa sentindo essa vontade de morrer. Liberta essa pessoa sentindo essa vontade de não sair da sua cama. Vem, Espírito de Deus, nos batizar. Vem nos encher nessa tarde. Vem com toda a Tua unção.
vem com todo o teu poder. Eu sinto que o Espírito Santo está visitando agora pessoas que estavam sentindo uma tristeza, uma agonia profunda. O Espírito Santo está libertando você. Pessoas que tinham entregado os pontos, o Espírito Santo agora, Flávia, está ressuscitando a esperança no seu coração. Uma mulher nos acompanhando, você está chorando muito agora. Você ganhou muito peso depois que você desenvolveu essa depressão, depois da traição do seu marido, que ele te deixou. E você já estava planejando até acabar com a sua vida, filha. O Senhor está libertando você. A sua vida vai entrar no eixo. Tenha fé, tenha fé. O Senhor também está tocando uma pessoa que você perdeu um filho. Seu filho, infelizmente, veio tirar a própria vida, e você se culpa muito. O Senhor está tocando você, curando você. Vem, Senhor, batiza com teu Espírito quem está aqui, Senhor. Batiza com teu Espírito quem está em casa. Liberta, Senhor, as cadeias que nos aprisionam, em nome de Jesus. Liberta-nos dos espíritos malignos que oprimem nossa mente, nossas emoções, que querem nos encarcerar na depressão, na tristeza. Vem, Espírito, no nome de Jesus, e nos liberta de todo o mal, de qualquer nome, espécie ou poder. Liberta essa casa, liberta essa mente, esse coração. Faz a alegria, a esperança voltar, Espírito de Deus. Levanta os seus braços e vamos cantar. Vem, Espírito Santo. Levanta os seus braços e solta a sua voz do fundo da sua alma. Cante. Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos. Vem, Espírito Santo, uma vez mais. Eu quero ouvir você cantando isso. Vem, ó Senhor, e dá-nos vida, dá-nos tua força, Consolador. Derrama tua graça sobre o teu povo. Peça, vem, encha-nos. Vem, encha-nos, vem, Levanta os seus sela-nos, braços. vem, sela-nos, Canta do fundo da alma. Senhor. Vem, Espírito Santo, cante. Vem, Deseje, filho, filha. Espírito Santo, Vem, encha-nos, Senhor. vem, encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, cante. Vem, Espírito Santo, vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. O Senhor me dava uma imagem de várias pessoas dentro de um poço, e o próprio Jesus se inclinava, estendia sua mão e ia tirando uma por uma dessas pessoas desse poço, devolvendo a vida, a alegria. Essas pessoas eram tocadas novamente pela luz do sol. Uma nova esperança, um novo ânimo alcançava esses corações. É isso que o Senhor está fazendo nesse momento, filho, filha. Tome posse.